Seja muito bem-vindo a essa nossa nova possibilidade de encontro. A gente vai falar sobre felicidade, um tema que tem gerado muita curiosidade e despertado no ser humano a sua vontade de decifrá-la. Será que a gente vai ser feliz um dia? Será que a felicidade existe para todo mundo? É um direito a ser conquistado? É uma dádiva divina? Bom, pensando em tudo isso, eu resolvi escrever um livro que se chama Enquanto a Felicidade Não Vem. E a partir desse livro comecei a ter muitas reflexões e a encontrar algumas perguntas que geraram mais perguntas. E quando eu terminei de escrever o livro, eu vi que eu tinha mais perguntas do que respostas. Bom, esse livro ainda não chegou nas livrarias, vai chegar daqui a algum tempo, lançado pela editora Cultrix, e a gente decidiu fazer alguns episódios falando sobre a felicidade. E no primeiro episódio, que não podia ser diferente para mim, eu precisava trazer um amigo para começar a pensar sobre a felicidade. E hoje eu estou aqui nos estúdios do nosso podcast com o Dr. Pablo Vinícius. O Dr. Pablo nasceu em Brasília e a sua inquietação intelectual e toda a sua inquietação de vida, aliás, é uma marca registrada sua, né, Pablo? Acho que você sabe melhor que eu. Ele fez faculdade na Universidade Federal de Uberlândia, é especialista em psiquiatria e medicina do sono, mestre em neurociências e atualmente leciona em uma faculdade de medicina. E também é escritor, já publicou alguns livros, entre eles a gente tem A Fórmula, Desenvolvendo Cérebros Extraordinários, Há uma Luz no Início do Túnel, e Anti-Tarja Preta, que é um sucesso de vendas e um sucesso editorial. E, acima de tudo, é um grande amigo que eu gosto muito de acompanhar, de conversar, e acho que não teria pessoa mais indicada para iniciar essa jornada de pensar sobre a felicidade. A gente tem muitas perguntas e a gente vai tentar refletir, pensar e talvez trazer respostas. Então, seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado, meu querido, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês, para a gente falar sobre um tema tão urgente, né? Que é a felicidade. Você, como um médico psiquiatra que atende, que ouve os dilemas humanos, por que as pessoas estão mais infelizes? Eu não sei se estão mais infelizes, porque isso percorre a história da humanidade. Quando você vai nos textos bíblicos, quando você vê Davi, quando você vê Salomão, quando você vai em textos de 10, 5 mil anos atrás, você sempre vê relatos de tristeza, de melancolia. Então é muito difícil falar se esse é o momento histórico em que estamos mais infelizes. E a Idade das Trevas? Que também foi muito pesada. Como é que era lá? Será que eles eram mais ou menos felizes? Então essa discussão, se historicamente somos mais ou menos felizes, eu acho que é infrutífera. Eu acho que o que é legal é como é que estamos hoje? Como é que estamos vivendo? Qual é que é esse índice de felicidade? O que seria a tal felicidade? Então eu acho que essa discussão da gente entender o momento que estamos vivendo, como é que estamos sentindo, o que estamos buscando, eu acho que isso é legal para a gente falar com as pessoas. E para a gente começar, eu entendo que a felicidade seja uma jornada. Mais do que a chegada é o que você faz no seu caminhar. É apreciar a beleza do caminho. Você acha que a felicidade é uma jornada possível? Eu acho que aí está o grande paradigma que foi construído há alguns séculos. Eu não sei quando é que esse paradigma começou a ser pregado do ponto de vista social. Mas o que acontece? Nós somos educados, nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos baseados num paradigma, que é o seguinte: você vai se esforçar, você vai se sacrificar, você vai atingir um resultado, aí então você vai ser feliz. Então, na verdade, somos condicionados a entender que felicidade vem por uma conquista. Baseado num esforço. Então eu consegui minha casa própria. Então eu vou trabalhar, eu vou financiar, eu vou pagar as prestações, eu vou pagar o pão que o diabo amassou.
Aí quando eu conquistar a minha casa, eu vou ser feliz. Ou eu quero um relacionamento. Quando eu conquistar o meu casamento, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar o meu emprego, eu vou ser feliz. Ou quando eu sair desse emprego, eu vou ser feliz. Então sempre estamos condicionando a felicidade à conquista de algo. E no futuro, né? E sempre no futuro. Então há um paradigma sequencial que diz esforço, conquista, felicidade. Neste momento em que você conquista, de fato há uma felicidade. Mas ela é transitória. Porque ali na frente já vem o buraco de um novo desejo, de uma nova conquista, exigindo um novo esforço. Até porque a vida é impermanente. É o tempo inteiro. É transitória. A gente é transitório. O que a gente pensou que fosse felicidade alguns anos atrás, hoje com certeza não será mais e amanhã não será mais. O rio que passa hoje na sua vida é diferente do rio que passa amanhã. E a gente também é diferente, né? Hoje é diferente do ontem. A felicidade de hoje é completamente diferente da felicidade do ontem. Por isso que ela não pode estar conectada às conquistas. Porque quando você obtiver a conquista, às vezes não vai nem mais fazer sentido. Já vi muito isso. É. Ouvi histórias do tipo assim, eu lutei anos para conquistar algo, que aí vem a ideia do que você falou, né? De atrelar A o sacrifício, a conquista. E aí quando a pessoa conquista, não era nada do que ela imaginou. Porque também tem um lance da gente criar muita expectativa, né? E de fantasiar o futuro. A tragédia está aí. A tragédia está aí. O vazio das pessoas, essa ausência da felicidade, porque eu não estou dizendo nem depressão, eu não estou dizendo nenhuma doença. Eu estou dizendo essa sensação que as pessoas não são felizes, porque se você perguntar para as pessoas, você é feliz? E as pessoas falam, não, eu não sou. Mas por quê? Às vezes ela não sabe nem por quê. Porque às vezes ela não tem a sensação da conquista das coisas. Porque intrinsecamente, intuitivamente, cravada no DNA dela, gerações por gerações, nós relacionamos a felicidade com grandes conquistas. Com grandes conquistas. Nem as pequenas nós damos valor. Então, a felicidade passou a ser um produto. Passou a ser um objeto de desejo. Algo mítico, inclusive, né? A felicidade como um mito da atualidade, né? Exatamente. Nesses com você. Que enquanto nós colocarmos a felicidade como fim, nós nunca vamos alcançá-la. Portanto, como você abriu aqui, acredito eu também que ela está na jornada, que ela está no dia a dia. E nós vamos falar aqui ao longo desse programa como é que esse dia a dia pode ser alimentado e eu encontrar felicidade nesse dia a dia. Porque ela não vai estar no amanhã. Ela tem que estar no hoje. No aqui e agora. Exatamente. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, até pra gente pensar junto. Você como médico psiquiatra, você como neurocientista, você como um homem da razão, sei que você não é só um homem da razão, mas pelo seu trabalho, imaginamos que sim. Dá pra treinar a mente pra ser feliz? Dá. Dá? Com certeza. Porque, vamos lá falar do ponto de vista neurocientífico. O cérebro hoje ele tem um conceito maravilhoso chamado de neuroplasticidade. Então aquele conceito que existia chamado síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Esse conceito ele existia numa época em que a neurociência não conhecia o conceito da neuroplasticidade, acreditava-se então que o cérebro era estático, as emoções eram estáticas, a sua personalidade era estática, então você nascia de um jeito e morria do mesmo jeito. A neuroplasticidade nos ensina que o cérebro é mutável, ele é flexível. Nesse sentido, então, nós podemos treinar habilidades emocionais, comportamentais, racionais, para que cada dia a gente esteja um pouquinho melhor. E se o tema é felicidade, é possível treinar o cérebro em crenças que vão nos aproximar dos conceitos da felicidade. Então a questão aqui é crença, não é nem cérebro, propriamente dito. E aqui eu não estou falando das doenças em si. Eu estou falando de um dia a dia, de hábitos, De coisas que a gente vai condicionando. da forma de ser no mundo. A felicidade está relacionada à sua forma de ser e de estar no mundo.
Isso está relacionado à felicidade. Uma coisa que eu aprendi com você, numa das nossas longas conversas, e que serviu até de tema para eu trazer para alguns capítulos do livro, é que o Brasil é o 5º país mais depressivo, pelo menos segundo a OMS. Quais os fatores que podem explicar essa alta incidência de depressão entre nós brasileiros, que sempre fomos conhecidos como o país do samba, do carnaval, da alegria? Quando a gente viaja para fora do Brasil, você fala que é brasileiro, as pessoas imaginam imediatamente que a gente vai ser feliz, que a gente é feliz e que a gente é alegre. E aí? Somos o 5º país mais depressivo do mundo. O 1º mais depressivo da América Latina. Somos o país mais ansioso do mundo. É o mais ansioso, Pablo? Somos o país mais ansioso do mundo. Somos o 2º país a mais consumir psicotrópicos do mundo. Se você me perguntar se isso foi a pandemia, não foi. Esses dados é antes da pandemia. E eu costumo dizer, quando falam da pandemia, eu falo assim, ela fez um grande favor pra gente, colocar isso à tona. Porque isso aconteceu também, né? Já acontecia. Tá. Já éramos muito doentes. A sociedade brasileira já vinha muito doente. A pandemia só tirou isso debaixo do tapete e trouxe para cima. Porque as pessoas muito ansiosas no seu dia a dia nem se percebiam. Quando ela foi retirada do seu contexto e colocada dentro de casa, ela não se aguentou. Aí, muitas vezes, percebo que tem essa questão de você lidar com os seus próprios demônios, de você lidar com os seus próprios vazios, porque tem isso também, né, O Pablo? automatismo não deixa. A gente se ocupa, né? A o tempo pandemia todo. fez isso. Ela tirou o automatismo, ela tirou a rotina, ela tirou essa sequência de atividades desenfreadas. E na medida em que a única coisa que te restou foi você mesmo, aí às vezes você entrou com esses demônios que você chama. Mas se a gente for entender a sociedade e essas estatísticas, algumas coisas são interessantes. A doença mental, ela é um tripé. Ela tem a sua parte genética, ela tem a sua parte ambiental e ela tem a parte, digamos assim, psicológica, os traços psicológicos de cada um. Sim. O desenvolvimento de cada um, seus traumas, as pessoas mais ou menos resilientes, as pessoas mais ou menos neurotizadas. Isso é do indivíduo. O ambiente é basicamente o nosso estilo de vida. E a genética, a gente não pode fazer muita coisa porque é aquilo que a gente herdou dos nossos pais, ok? Quando a gente pega a sociedade brasileira, do ponto de vista genético não tem o que a gente avaliar em relação à comparação Estados Unidos, Canadá, Austrália, porque geneticamente o descendente de pais depressivos aqui tem o mesmo risco dos descendentes de pais depressivos nos Estados Unidos. Certo. Então essa variável a gente consegue neutralizar. Então a gente tem que estudar o que está acontecendo no ambiente. E o ambiente brasileiro está muito complexo, desde o viés político ao viés econômico. Não tem como falar de saúde mental com as pessoas com fome, não tendo condição de morar, com instabilidade financeira. Eu costumo falar isso. Falar de saúde mental para pessoas que não têm o que comer, não tem como. Então veja quantas coisas nós temos que resolver para a gente falar de saúde mental. Mas quando a gente vai superando essas coisas, a gente vai entrar no estilo de vida das pessoas. E aí eu tenho dados, por exemplo, estarrecedores para você. Me conte. Somos o país mais ansioso do mundo. Talvez seja porque somos um dos países mais obesos do mundo, mais sedentários do mundo. Somos o país que mais consome redes sociais do mundo. Então veja como o nosso estilo de vida está muito doentio. Então eu não tenho dúvida, André, que é o estilo de vida doentio do brasileiro que está gerando uma epidemia de transtornos mentais. As nossas empresas estão doentes. As relações estão doentes. E relações eu falo desde um casamento até relações dentro de um trabalho. As pessoas estão cansadas, fadigadas. Que é um outro dado estarrecedor. Sim. Uma pesquisa do Instituto do Sono aqui de São Paulo
mostrou que... Aí nós vamos falar de São Paulo, mas isso praticamente do Brasil inteiro. Que acaba refletindo, né? 75% das pessoas têm pelo menos 2 queixas relacionadas a sono. Que ou não dormiu direito, ou de repente está com sono desregulado. 75% é todo mundo, André. É a grande maioria, né? Então, não estamos dormindo bem. O que é dormir bem, Pablo? Quando eu pergunto assim para o paciente, você dorme bem? Aí ele fala, durmo. Aí eu falo, eu te fiz a pergunta errada. Na verdade, a pergunta é, você acorda bem? Porque como a gente acorda é o resultado do sono, Isso. né? Então, a melhor forma de saber se alguém dorme bem é perguntar o jeito ou como acorda. E realmente nós temos uma epidemia de distúrbios do sono. E eu digo para as pessoas, não tem como viver bem vivendo mal. Não tem como ter qualidade de vida emocional, plenitude de vida, com hábitos de vida ruim. As pessoas, elas querem dormir ao mesmo tempo com Deus e o diabo na mesma cama. Elas querem fazer escolhas que agradam a um, mas querem o benefício do outro. Elas querem comer qualquer coisa, mas ter energia. Elas querem beber qualquer coisa, mas ter plenitude de vida. Então elas querem disso, mas querem usufruir disso. Isso é uma eterna ilusão. Então eu não tenho dúvida que essa tragédia que está acontecendo conosco passa por escolhas de hábitos e de rotinas do dia a dia. Isso vale para um relacionamento. Isso vale para o que você come. E o que você acha, Pablo, tenho pensado também, do quanto essa obsessão das pessoas por buscar uma felicidade, né? Porque as redes sociais também trazem isso pra gente. Você tem que ser feliz. Você tem que ser bem-sucedido, você tem que ter muito like, você tem que ter muito compartilhamento, você tem que ter prestígio, você tem que ter sucesso no trabalho, você tem que fazer mais com menos, você tem que esticar o seu tempo o máximo que você puder, porque se você não acorda às 5 da manhã, não malha, não está na empresa às 7 horas da manhã, de bom humor, produzindo até às 8 da noite, você não é um cara de sucesso. Então eu entendo que a gente tem aí uma questão midiática do que é ser feliz, o que gera uma obsessão nas pessoas. E eu entendo que essa obsessão por ser feliz também traz uma conta grande. E muitas vezes essa conta é a melancolia, é a tristeza, é a frustração. Perfeito. E uma frustração cada vez pior, porque quanto mais expectativa eu tenho, mais frustração eu posso ter. Você acha que esse raciocínio tem sentido pra gente aqui? E aí eu queria abordar um conceito aqui com você que eu acho que você domina mais do que eu. Não sei, vamos ver. Eu gosto muito do conceito psicanalítico que explica a depressão. A depressão, ou a melancolia, ou a tristeza, ou a frustração, na verdade nada mais é do que um buraco, uma distância entre o conceito de ideal de ego e o que é o ideal real. Eu acho isso fantástico. O ideal de ego nada mais é do que aquilo que nós vamos comprando como ser ideal. Então, quando eu estou me alimentando de redes sociais, eu estou alimentando ali o que é uma pessoa ideal. Que viaja toda semana, que comprou aquele carrão, Que tá feliz, o tempo todo, contente porque a vida é perfeita. que comprou a bolsa tal, né? Aquele que acordou 5 horas da manhã e já está trabalhando, que respondeu o e-mail do chefe 3 horas da manhã. Então nós estamos o tempo inteiro sendo invadidos por um conceito do ideal. Nesse momento, está sendo formado dentro de você um ser ideal. Só que também há o ser real, que é você. Com todas as suas limitações. Com o que você tem, com a sua casa, com o seu carro, com o seu marido, com o seu filho, com as suas tristezas, com as suas angústias. E aí o que acontece? Quanto maior for essa distância entre o que é idealizado e o que é o real, mais você vai se martirizar. Mais você vai se cobrar.
A depressão mora na diferença entre o que você idealizou e o que você é de realidade. E quando você traz a questão das redes sociais, é porque ela alimenta a idealização da perfeição. Sim. Seja de um nariz, seja de um cabelo, seja de uma barba de um homem, que a minha barba é cheia de falha, eu vejo aquelas barbas bonitas lá. Você fala, poxa, e agora, né? Como é que eu faço para ter essa barba? Aí eu vou atrás. O ideal de magreza. Barba? Não, e o ideal de magreza. O ideal de magreza? O ideal de postura, o ideal. Tem o ideal de tudo. E se eu compro o ideal de barba, eu vou sofrer porque minha barba é cheia de falha. Ai, mas eu queria ter aquela barba bonita daquele cara. Aí eu vou atrás de quê? De produtos. E o marketing digital sabe disso. Entende, sabe? né? Aí o cara que bolou aquele pozinho para preencher a barba, a propaganda dele vai chegar para mim e vai no meu buraco da minha vontade idealizada de ter a barba daquele autor, que eu não sei nem se é real. Que pode ter sido uma montagem. Que pode ter sido uma montagem. Eu penso sempre que esse mundo digital, por mais que tenha trazido coisas muito legais pra gente, acho que a internet é uma grande descoberta para a raça humana. É uma descoberta aquariana, como eu sempre falo, né? Quem me acompanha sabe que eu estudo astrologia e então a internet, as tecnologias surgem como um avanço do homem frente ao seu tempo, frente às suas limitações. Mas, como nada é absoluto, quanto maior a luz, maior a sombra. E eu vejo coisas bem difíceis assim no meu dia a dia, convivendo com pessoas, observando as redes sociais e até ouvindo nos consultórios, né? No consultório que a gente acaba fazendo, que você também tem essa experiência, né, Pablo? De que as pessoas, elas buscam e correm atrás de algo que não é o desejo de verdade delas. Mas aí entra nessa questão do ideal, porque todo mundo quer essa caneca preta, todo mundo tem, eu preciso ter. Você nem sabe se aquilo vai ser útil, vai ser legal para você, vai ser bacana, né? Então, tô falando tudo isso porque eu quero te perguntar o seguinte, Pablo. As redes sociais também despertam o nosso pior. Em que sentido? Porque eu estou o tempo todo lidando com as minhas limitações, com os meus fracassos, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. Porque por mais, esse exemplo que você trouxe da barba, achei ótimo. Porque por mais que você compre aquele pozinho para atingir sua barba nunca vai ser o ideal. Que é a régua de alguém, né? Que não é nem a sua. Você entende que nesses últimos tempos o consultório de psiquiatria talvez esteja também sendo mais frequentado como consequência dessa loucura que a gente vive. Porque eu vejo as pessoas ficarem deprimidas porque não tem o celular, porque não compraram o carro, porque não fizeram a viagem. Como é que você sente isso? É porque é uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que deve ser a curiosidade de muita gente. Perfeito. As patologias sempre existiram. Sempre teve gente ansiosa, sempre teve gente deprimida, não é? Esquizofrênica, enfim. Mas e aí, com o advento da internet? Sensacional isso. Até porque foi fruto da minha experiência na psiquiatria com isso, para responder a sua pergunta, que nasceu o Anti-Tarja Preta. Eu comecei a perceber que muitos pacientes que me procuravam na psiquiatria, quando eu começava a conversar e a investigar, não estavam doentes. Eles estavam sofrendo. Eles estavam com suas crises existenciais, que provoca dor, muitas vezes vindo de origens assim. Obviamente que eles não iam numa consulta falando que eles queriam um iPhone 15, 16, 17, não sei nem qual que tá o iPhone aí. Também não. Mas, enfim, obviamente que eles não verbalizam assim, mas fica nítido que havia um descompasso entre o que eles eram e o que eles gostariam de ser. Isso provocava um determinado sofrimento que fazia eles marcarem uma consulta psiquiátrica. Isso não é doença mental.
A psiquiatria começou a ser invadida por pessoas sofrendo e não doentes. A psiquiatria começou a ser invadida por pessoas que queriam um remedinho simplesmente para anestesiar as suas vidas, para darem conta de viver as suas vidas ruins. Como se fosse uma pílula mágica. Uma droga. Uma droga. Uma então, droga. com isso, eu vou ser mais feliz. Então, hoje é muito comum assim. Eu faço um teste. Choro uns 2, 3 dias seguidos aí. Amigo, Muda tudo. tô preocupado com você. Procura um psiquiatra. Ninguém pode mais chorar. Ninguém pode mais se angustiar. Já manda pro psiquiatra. E hoje a psiquiatria casou com isso e medica essas pessoas. E tem estudos, André, mostrando que até 60% a 70% das pessoas que usam antidepressivos não precisariam, não tem critério diagnóstico de doença. E se você me perguntar, então por que elas estão usando? Estão usando como anestésicos emocionais para dar conta de viver. Porque a vida está ruim. Então, na verdade, o que essas pessoas não querem são suas vidas. Só que é muito difícil mudar. Então vamos tomar um remédio para dar conta de viver. Então, mas aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Antes da gente ter essa proliferação das redes sociais, esse aumento, a sensação que me dá é assim, eu via a vida do meu vizinho no máximo, dos meus colegas de trabalho. Hoje eu consigo ver a vida de um popstar, sei lá, Tão X, perto, né? de perto. Então, isso também não acaba gerando mais desconforto? Porque nem todo mundo tem essa clareza de que o que está ali nem sempre é real. Há pouco tempo atrás, eu trouxe para você uma estatística para correlacionar uma coisa com a outra. Então, estamos tão doentes, talvez por algumas coisas. E um dos dados que eu trouxe para você é que somos o país que mais consome rede social no mundo. Recentemente passamos um país lá do Oriente, se eu não me engano. Então, ou o primeiro ou o segundo, mas hoje, se eu não me engano, já somos o primeiro. Então, esse consumo de redes sociais, essa curiosidade da vida alheia, e tentar fazer daquele padrão o meu padrão, está dizimando a saúde mental das pessoas. Porque está idealizando uma vida que não é real. As pessoas nas redes sociais não se mostram chorando. Elas não se mostram falindo. Ela não mostra a dívida. Ela não mostra a briga com o marido. Ela não mostra o filho doente. Ela não vai mostrar a doença. Ela não vai mostrar a dor. Então a rede social é basicamente um ambiente de positividade. Mas aquilo não significa ser a vida como um todo. Mas nós compramos aquilo como ideia. E isso está martirizando as pessoas. Então, com certeza, lá na década de 70, 80, nasci na década de 70, mas vivi a minha infância e minha adolescência na década de 80. Era outra vida, não tinha isso. É igual você falou. Às vezes eu invejava o skate do meu vizinho. Então, é isso que eu tô dizendo. Só. A bicicleta do outro vizinho. E geralmente o seu vizinho tinha uma vida muito parecida com a que Muito você tem, parecida. que você tinha, né? É. Não é esse descompasso de, eu vou sonhar com o carro que a Beyoncé anda. Exatamente. E hoje você tem um mercado das pessoas que prometem que você vai chegar no carro da Beyoncé. Isso, pra mim, é muito perigoso. E você sabe muito bem, né, Pablo, porque a gente conversa bastante, mas quando eu fui escrever o livro Enquanto a Felicidade Não Vem, a minha grande preocupação era essa. Tem um trecho do seu livro belíssimo. Quando eu comecei a ler aquele pedaço, não sei qual que é o capítulo, Tá. eu achei assim de uma genialidade, que é de Salomão. Não. Aquilo é maravilhoso, Não, né? você precisa ler. Porque eu achei assim, eu fui de novo ler Salomão. Porque você conhece eu fui ler, bastante, né, eu a fui ler Bíblia. Eclesiastes de novo. Eu fui ler, sabe, para perceber algumas nuances de Salomão. Porque eu posso falar? Pode, O claro. André ele fala o seguinte, no livro. Você imagina se Salomão, dono ou detentor de toda a sabedoria do mundo na época, diz a Bíblia que ele tinha fazendas, gados, ovelhas, mulheres, dinheiro. Vivia uma vida de prazer, né? Diz a Bíblia que ele era o homem mais poderoso da terra naquele momento. O maior reconhecimento, tinha tudo, reconhecimento, mulher, vaidade, dinheiro, tudo que você imaginar. Seria o que o influencer é hoje, né?
Então ele estaria nas postagens. Hoje eu estou aqui com as minhas ovelhas. Hoje eu estou aqui com as minhas 3 mulheres. Então, com certeza, Salomão estaria publicando a sua vida de luxo. Porém, Salomão deixou escrito algumas coisas interessantes, mostrando o seu vazio. Por exemplo, tudo é vaidade. E ele chega a algumas conclusões que nada daquilo o fazia diferente de ninguém. Então eu achei tão sensacional, porque essas pessoas que vocês estão vendo nas redes sociais, postando o que Salomão provavelmente estaria postando, só que eles não escrevem. Só que a Beyoncé não escreve um textinho dizendo que está vazia. Pelo contrário, ela vai cada vez mais Alimentando aquilo. E alimentar. Então, cara, eu achei de uma genialidade a história de Salomão, porque... E aí a grande virada dele é quando ele entende, né? Aí ele alivia. Que ele escreve Eclesiastes, que ele faz todas aquelas reflexões. Então, isso tudo que a gente vê de idealização nas redes sociais, essas pessoas tão prósperas, tão bonitas, tão lindas, tão felizes, ela tem um outro lado. Só que não aparece lá. Dá a impressão para você, para mim, que é só aquilo. Como você vive com seus dois lados, você fala assim, poxa, será que só eu tenho esse outro lado? Como pode só eu sentir isso? Porque parece que ninguém está sentindo. É o ideal de ego e o ego real. E as pessoas se chicoteiam, que você também usa isso num capítulo, Sim. esse chicote próprio, essa cobrança própria, vem a culpa, vem a carência, e é isso que está alimentando. Um dado importante, posso falar isso? Pode, claro. Você pode tudo aqui. Felicidade tem muito a ver com a satisfação da vida. Felicidade tem muito a ver com você estar alinhado com aquilo que você veio fazer nesse mundo. Dar sentido. É quando você acorda, os seus olhos brilham e você termina o dia e falou, valeu. Pode ter sido difícil, pode ter sido duro, mas você teve certeza em que você fez exatamente aquilo que você veio fazer no mundo. Então a felicidade é um encontro que você tem dentro de você com o mundo. É quando você alinha isso. É o pintor pintando uma parede, sabendo que ele veio fazer nesse mundo foi pintar a parede. Mas eu acho muito legal você falar isso, porque a gente tá acostumado a ouvir isso muito dos discursos mais espirituais, né? Tem se falado muito de propósito, você colocar sentido na sua vida. E aí eu tenho sentido também que as pessoas têm colocado isso num lugar muito grande, que aí é sempre essa mistificação, esse aumento da lente, né, e da expectativa. Quando, na verdade, dar sentido à sua vida é simples. É né? simples. Não é montar ONG, É simples. não é construir uma grande... Não. uma grande ideia para a humanidade. Ok, se você conseguir isso, maravilha. Mas não é essa a obrigação. É simples. É assim. Qual que é o seu dom? Qual que é o seu talento? Aí as pessoas me perguntam, doutor, então como é que eu faço para me alinhar com o universo? Perguntam isso para você, Pablo? Perguntam. Porque eu ouço muito isso, mas eu sempre penso que é por conta da astrologia, do tarô. Eu nunca imaginei que levassem isso para um médico. Porque elas estão depressivas comigo, elas estão querendo se encontrar. A minha resposta é simples. Vem cá, deixa eu te falar. O que você faz fácil que ninguém mais faz? Isso é seu dom, isso é seu talento. Doutor, eu gosto, você acredita que eu gosto de mexer com eletricidade de carro? E você é o quê? Eu sou servidora pública. E o que você faz no dia a dia? Fico carimbando papel. Você ganha quanto? Ganha muito dinheiro, mas você é feliz? Não, né? Não. Você vai ser feliz, sabe como? Consertando o carro. Mas você vai ser a melhor. Mas precisa de coragem. Ela precisa pedir demissão do trabalho dela e investir em ser eletricista de carro. Para ser feliz precisa de coragem, André. Também concordo. Precisa de coragem. Preciso me realinhar com aquilo que sou. Mesmo que a sociedade, o mundo diga que não, que você é louco. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 3 meses. Giovana. Maravilhosa, linda. Todos os dias, sou sempre eu que dou o banho nela à noite.
troco, boto a fralda e tento botar ela para dormir. Dou mamar e tento botar ela para dormir. Nesse momento é o meu momento com ela, principal do dia. Eu brinco, tudo. Mas é um momento de intimidade. E ela não está entendendo nada. Eu olho para a carinha dela e falo assim: Giovana, o que você veio fazer nesse mundo? Papai só precisa saber disso. Porque eu só vou te ajudar. Porque se você falar assim para mim: papai, eu vim ser pintora de parede, você vai ser uma pintora de parede. Nem na faculdade você vai ir, minha filha. Porque eu vou te ajudar a ser pintora de parede. Porque você vai ser feliz pintando parede. Então veja que a felicidade está no encontro entre o que eu sou. Vou te interromper de propósito. Porque diferente da maioria dos pais, minha filha, você nasceu para ser princesa, para ser doutora. Você nasceu para ser modelo. Não é isso? Eu trato disso todo dia, André. As expectativas que os pais colocam nos filhos. Por isso que eu não posso fazer isso com a minha filha. Porque eu vejo a tragédia acontecendo todos os dias. Eu vejo os advogados que não queriam ser advogados, os médicos que não... Eu dou aula em faculdade de medicina. Eu vejo alunos que estão ali por causa dos seus pais. Que não tem nem vocação. Nenhuma. Né? Nenhuma. Então tem engenheiros que não deveriam ser engenheiros. Então a sensação que eu tenho é que as pessoas, a maioria das pessoas, estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Elas estão deslocadas. Você sabe o que é angústia? Quero ouvir de você. Há uma diferença entre angústia e medo. O medo é quando eu sinto o pavor provocado por um estímulo perigoso que vem do exterior. Eu tenho um medo de cobra, eu tenho um medo de aranha. Medo de ser assaltado. Medo de ser assaltado. O medo do leão, o medo disso, o medo do meu chefe. Medo... Então o medo sempre ele vem de fora para dentro. Aquela reação pavorosa que inclusive é importante para me proteger. Sim. Diante de um potencial assalto, aquela reação de medo vai fazer você correr. A angústia, ela é um sentimento interno que vem do desalinhamento entre eu e o que eu estou fazendo. Então, todas as vezes em que você está desencaixado, você vai sentir angústia. Portanto, não é o trabalho que você está fazendo que te angustia. É você que está no lugar errado. Não é o seu relacionamento que te angustia. É você que está no lugar errado. Então, a angústia nunca é causada por algo externo em direção a mim. A angústia é provocada porque eu estou desencaixado neste ambiente externo. Portanto, a angústia, ela é um fenômeno extremamente necessário para o ser humano para te alertar de onde você não deve estar ou não fazer. Isso. E acho que você me deu uma chave para eu pensar aqui de algo muito importante, que inclusive é uma coisa que eu levo para a vida e sempre que posso falo para todo mundo. É estar próximo da alma. É ouvir a alma. Isso. Ah, mas a alma é algo espiritual, longe, religioso. Não. A alma é a tua essência. A tua natureza. A tua natureza. A tua personalidade. E aí, a angústia é quando a gente está com saudade da alma. Foi isso que eu pensei agora aqui, entendeu? Perfeito. Porque quando você está com saudade da alma, é porque você está distante dela e próxima do lugar onde você não deveria estar. E aí, quando as pessoas me procuram num consultório angustiados, André, querendo alguma coisa para sua angústia, eu falo assim: desculpa, eu não posso te ajudar. Não vai ter remédio. Não isso. Até tem. Porque eu falo assim: eu até poderia te dar um remédio para sua angústia e bloqueá-la. Mas sabe por que eu não posso te ajudar? Porque é ela que vai fazer você mudar. Você precisa dela, porque se ela tá aí, ela tá te apontando um caminho de tá mudança, legal. De transformação. Então, se anestesiar diante dos fenômenos, dos sentimentos humanos normais, significa tirar a essência daquele sentimento que ele veio mostrar para você. A angústia é fundamental. Porque se eu estou angustiado com alguma coisa, é porque eu preciso mudar. Porque eu não estou ouvindo minha alma. Por que os consultórios psiquiátricos estão abarrotados de gente? Porque é mais fácil eu me anestesiar do que mudar. E acho que é mais fácil até para alguns médicos, aí você vai me dizer se isso é uma maioria ou não,
É mais fácil eu te receitar um remédio do que ficar conversando com você e tentar te colocar algumas reflexões. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que existe também um movimento da medicalização. É Não uma tem? pena, é uma É uma pena. pena, mas existe, não existe, A Pablo? culpa não é do paciente. A culpa aqui está na classe médica. Você acha que todos os médicos, a maioria que está ali, vai querer ter essa predisposição que você Obviamente muitas vezes aqui tem? eu não posso falar que todos são assim. Mas a grande maioria dos psiquiatras, eles não estão preocupados com isso. Eles partem do princípio que se você sentou aqui na minha frente, você tem uma doença, eu só preciso saber qual é para você sair daqui com um remédio. Ele não está ali para um primeiro momento fazer um exercício se aquela sua queixa é ou não uma doença. Porque nem toda queixa psíquica significa uma doença mental. Pode ser um sofrimento normal diante da vida. Então nem todo mundo que vai a um psiquiatra está doente mentalmente. Às vezes a queixa é simplesmente um sofrimento diante da vida. E eu sou radicalmente contra medicar sofrimento. Exatamente por aquilo que te falei. Porque é o sofrimento, é a dor que vai lapidar você. Que vai fazer você melhorar. Que vai fazer você sair da onde você está. Mas que também, para quem está nos ouvindo, que também tem aquele preconceito com a medicação, é preciso deixar o preconceito de lado, porque terão situações em que a medicação vai ser importante para a psiquiatria. Fenomenal isso. Porque quando eu tenho esse discurso contra a banalização, contra Aí o as pessoas uso, acham que você é contra remédios, acha que eu sou né? negacionista. Isso. Que eu sou contra a doença mental e que eu sou contra o remédio psiquiátrico. E eu costumo dizer que eu flutuo entre dois polos. Eu sou um cara extremamente crítico ao que está acontecendo em relação à banalização do diagnóstico psiquiátrico, chamar qualquer tristeza de depressão, chamar qualquer ansiedade de pânico, chamar qualquer insônia de insônia crônica, enfim, e medicar tudo isso. Aí quando as pessoas só me ouvem nesse contexto, elas acham que eu sou meio que negacionista. Por outro lado, eu também vou neste polo aqui defender a doença mental enquanto existência. Defender que o paciente que está doente mentalmente precisa de tratamento. Aqui eu estou lutando contra o preconceito, contra os medos. Porque este paciente é o que vai cometer o suicídio. Esse paciente que vai perder os dias da sua vida. Esse paciente realmente não vai conseguir viver a plenitude da sua vida. Eu amo esse paciente. Ele precisa de mim. Esse precisa da psiquiatria. Esse não precisa ter medo da psiquiatria. Inclusive, a psiquiatria nasceu para ele. Então eu defendo isso aqui, mas ao mesmo tempo eu critico o que está acontecendo nesse outro lado da psiquiatria. Maravilhoso. E acho que é buscar o equilíbrio, como você disse, né? Nem a banalização e nem o preconceito e o negacionismo, porque realmente o sofrimento psíquico, para muitas pessoas, ele é real, ele é patológico. Isso. E precisa de tratamento e pode ser tratado. Hoje evoluiu muito a ciência psiquiátrica. Hoje os remédios são modernos, poucos efeitos colaterais, muito eficientes. Não vou falar que são 100% eficientes, porque saúde mental também não se conquista somente tomando uma cápsula, mas muitas vezes ela vai ser importante no tratamento. A doença mental, hoje, ela é física, ela é cerebral. O cérebro dessas pessoas estão em descompasso, por isso que elas estão pensando em morrer, por isso que elas não conseguem sair de uma cama, por isso que os pensamentos são ruins, por isso que ela perde o apetite, por isso que ela perdeu 10 quilos, por isso Ou que engordou demais. Por isso que ela não consegue viver. Isso é um descompasso físico cerebral. Hoje a gente sabe disso. E os medicamentos estão para ajudar no descompasso, para reequilibrar a função mental. E aí a pessoa de repente fala, puxa vida, tô melhor, muito obrigado. E a partir disso buscar o seu autoconhecimento, buscar o entendimento de quem é, do que faz sentido para si, de entender melhor aquela angústia que num nível de patologia fica impossível de compreender. Até porque os sintomas psíquicos, ele é a casca externa da cebola.
Quando as pessoas vão no meu consultório e falam, doutor, eu tô triste, eu tô chorosa, tô irritada demais, tô muito mal, tô sem dormir, perdi 10 quilos, eu vou ouvindo aquilo. Aí quando ela termina, ela fala, doutor, o que é que eu tenho? Eu falo, deixa eu te falar uma coisa, isso tudo que você falou pra mim não é o seu problema. Aí eu falo, olho nos olhos dela como tô olhando nos seus, eu falo, qual é o nome dos seus problemas? Qual é o nome da sua depressão? Normalmente eles ficam assim, porque eles sabem onde eu quero chegar. Porque normalmente as pessoas vão aos psiquiatras achando que as queixas são os problemas. E são só As queixas sintomas, só né? são a externalização. Portanto, a solução não é arrumar um remédio para dormir, um para animar, um para acordar, um para emagrecer. Um para te dar ânimo. Não. Obviamente que isso vai ser importante, porque às vezes esses sintomas são tão intensos que precisam ser amenizados. Mas dizer que o problema das pessoas são os sintomas, o problema das pessoas é o que está causando isso tudo. Aí a terapia, a psicoterapia, todas as correntes vão em busca dos porquês. Então, quando uma pessoa chega para mim no retorno, que eu mediquei, e eu falo, como é que você está? E ela fala, melhor. Eu falo, o que você fez ao longo desse mês que você está melhor? Ué, tomei o seu remédio. Só isso? Só. Então você não está melhor, você só está anestesiada. Melhor estaria se você tivesse intervindo nos fatores causadores do seu sofrimento. Aí ela entende o que eu quero falar. E isso dá pra gente levar para tantos aspectos da nossa vida, até para compreender a nossa busca por felicidade e do que a gente entende como felicidade. Porque talvez o que a gente tenha entendido até aqui é essa felicidade enquanto casca, enquanto um verniz, e não como algo essencial, algo da nossa plenitude de alma, de espírito. Para ajudar a gente a pensar, eu vou trazer alguns convidados ao longo aí dos próximos episódios, e é óbvio que hoje eu trouxe duas pessoas que eu admiro muito para contribuir com a gente nesse pensamento sobre a felicidade. Eu trouxe um depoimento, uma partilha de um grande amigo nosso, que é o Elias Andreato, que é ator. Ele é diretor, autor e professor de teatro também. Ele estreou profissionalmente em 1977, acumulou aí nessa carreira maravilhosa muitos prêmios e atualmente está ensaiando uma nova peça de teatro do Fernando Pessoa. Ele deixou um áudio pra gente e eu quero que você ouça comigo, Pablo. Vamos ouvir. Oi, André. Aqui é o Elias Andreato. Estou ansioso com o lançamento do seu livro Enquanto a Felicidade Não Vem. É que eu estou ensaiando o drama estático do Fernando Pessoa, que também aborda esse tema. São 3 irmãs velando uma quarta. E o pequeno diálogo é mais ou menos assim. Eu fui feliz para além de montes outrora. Tudo ali era longo e feliz. Digam que isto foi verdade para que eu não tenha de chorar. Era feliz, minha irmã? Não sei se era feliz. Já não tornarei a ser aquilo que talvez eu nunca fosse. E de tudo isto fica, minha irmã, que só você é feliz porque acredita no sonho. Por que me pergunta? Porque eu disse? Não. Não acredito. Bom, esse é um tema que interessa à humanidade e tenho pensado muito na minha felicidade também. Talvez eu não a tenha conhecido no passado, por isso tenho me contentado com pequenas felicidades no presente. Mas é um tema que me inquieta muito, é recorrente e muito importante. E eu queria só deixar uma pergunta: por que a felicidade do outro nos incomoda tanto? Principalmente no mundo que vivemos, com todas essas mídias fúteis,
ou usadas de uma forma, às vezes, muito bacana, profunda, como um instrumento de conhecimento. Mas, de qualquer forma, a felicidade nos incomoda muito. Por quê? Boa reflexão, não? Profunda. É. E a pergunta, então, eu quero que você comece a responder. Eu vou começar quando ele fala que está encontrando as felicidades. Ele não encontrou felicidade no passado, mas tem encontrado felicidades no presente. É isso, né? A felicidade está num instante de vida vivido que vale a pena ser vivido. Isso é felicidade. É aquele instante que você vive que você não queria que acabasse. Essa questão da felicidade do outro, ela está muito atrelada, de novo, vou aqui me apoderar do conceito psicanalítico da perversidade. Todos nós temos um quê de perversos. A perversidade, conceitualmente, nada mais é do que ter prazer no sofrimento alheio. Então concorda comigo que quanto maior for esse espectro de perversidade, mais eu vou incomodar com a felicidade do outro? Quanto mais perverso eu sou, mais me incomoda a felicidade do outro. Então, se a gente imaginar uma régua de perversidade que todos têm, de 0 a 10, vamos imaginar assim, aqueles que estão mais no extremo dos perversos são os que vão se incomodar mais com a felicidade alheia, porque, na verdade, o que lhe agrada é o sofrimento alheio. Por isso que é mais fácil chorar com quem chora do que sorrir com quem sorri. Eu posso te interromper? Esses dias eu estava pensando sobre isso, Pablo. Eu tive uma situação de contar para uma pessoa muito amiga uma realização pessoal muito significativa e importante, e senti que a alegria desta pessoa não foi compatível com o ombro que ela me dava quando eu chorava. É isso. Isso foi uma reflexão muito profunda para mim. É mais ou menos isso. Chorar com quem chora é fácil. Porque nós estamos compartilhando a dor, o sofrimento do outro. E me põe num lugar de superioridade também, né? Ah, se eu tô ferrado, o outro tá mais do que eu. Chora aqui no meu ombro. Agora, sorrir com o sucesso do outro, isso são por espíritos evoluídos. Onde nós vamos nos desapegar das nossas vaidades e das nossas perversidades e genuinamente estar feliz porque você está feliz. Isso é amor. É só o amor que é capaz da gente se alegrar com a alegria do outro. Não há felicidade no outro se não houver amor. E eu acho que isso que o Elias traz para a gente pensar aqui volta naquele ponto do que a gente falou agora há pouco. Antigamente, talvez eu não tivesse tantas referências do que poderia ser a felicidade. A minha referência era muito próxima de algo muito próximo do que eu vivia. Isso. Hoje não, né? A régua do mundo aumentou pro infinito. Na verdade, o sarrafo, né? É. O sarrafo tá lá em cima. É isso. Então, quando eu tinha meia dúzia de amiguinhos, eu morava num bairro onde todos tinham mais ou menos a mesma condição social e econômica. O sarrafo era daquele tamanho. Eu não tinha noção do que acontecia no bairro dos ricos. Então aquilo para mim era felicidade. O skate, a bicicletinha, né? Hoje, e como todo mundo tinha, né? todo Podia mundo... demorar. É, mas tinha uma hora ou outra. Uma hora tinha. ou outra o pai ia lá e financiava lá em 25 vezes. Hoje, como eu pertenço a uma classe social, mas tenho acesso aos sarrafos alheios, isso me gera uma angústia muito grande. E com certeza isso tem sido causa de muita tristeza. Você acha que dá pra gente aprender a ser feliz com o tempo? Dá. Dá, né? É só a gente entender isso. Bom, trouxe mais um depoimento da Clarice Nisquier, que é uma das atrizes mais reconhecidas do Brasil por sua atuação no teatro. Inclusive, ela tem vários prêmios recebidos e o seu monólogo, A Alma Imoral, que é baseado no livro do rabino Newton Bonder, que a gente adora também,
ocupou os palcos brasileiros ao longo de 13 anos, com sucesso. Clarice Nisquier também é dramaturga e, em 2020, escreveu e encenou online A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, que saiu das telas e está rodando no Brasil desde 2022. Bom, ela deixou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Oi, André, tudo bom? Eu acho que felicidade é não perder a fé. A fé é tudo aquilo que te sustenta, que te dá sustento para sobreviver. A gente vive um mundo muito instável, né? Nós temos clareiras, nós temos momentos de estabilidade, nós temos momentos de amor, de lazer, de alegria de viver, de prazer, de uma série de coisas que nos dão assim uma sensação de que o mundo é estável, mas nós estamos num mundo muito instável, que é naturalmente instável, né? Que pela própria natureza provoca mudanças, mas politicamente um mundo muito violento que nos força a deslocamentos muito severos em muitos momentos, muitas guerras, muita instabilidade, muita, né? Então, a fé é um recurso humano de estabilidade interna, aquilo que te dá força para sobreviver. Então, eu acho que... E para viver, né? Eu acho que a minha pergunta que eu faria a você nesse momento é: você concorda? Você acha que felicidade é jamais perder a fé? Adoro Clarice, pela sensibilidade, pela lucidez. Sempre que eu a encontro e que a gente conversa, é muito profundo por essa lucidez que ela sempre tem sobre a vida. Eu acho importantíssimo, acho que a fé, e eu aprendi isso com a Monja Coen, que foi quem escreveu o prefácio do livro Enquanto a Felicidade Não Vem, que é esse livro que logo mais sai. Ela diz que não importa onde você coloca a sua fé, e que mesmo uma pessoa que diz que não tem fé em Deus, nos deuses, no divino, precisa ter fé no humano. E eu achei isso sensacional. Acho que é muito importante que a gente tenha fé. E sensacional isso que ela falou, hein, a Clarice. Posso roubar pra mim? Deve. Eu vou roubar essa Pra frase gente dela. levar pra vida. Eu vou roubar isso aí. É isso mesmo. Porque ela falou que diante da instabilidade da natureza, porque o mundo por si só, a física mostra isso, ele é instável. Impermanente. Os átomos estão o tempo todo aqui, os elétrons você não sabe onde é que tá, a confusão tá aí, é pipoco. O que é hoje não é amanhã, e assim vai. Então, diante da instabilidade que rege essa dimensão, nós temos a fé que nos dá estabilidade. Sensacional, sensacional. Maravilhoso. Porque a fé nada mais é do que um conjunto de crenças. Isso é fé. Se você crê num Deus único, se você crê em 5 deuses, se você crê naquilo, se você não crê em Deus, e é isso que a monja falou. Então, um conjunto de crenças estáveis, roubando aqui a Clarice, é fundamental para a estabilidade psíquica. E isso tem tudo a ver com felicidade. E acho que essa colocação da Clarice Sensacional. nos faz pensar também que a fé não precisa estar nessa dimensão do desconhecido. Não, é um conjunto de crenças do hoje. Que é o que você está falando também. Que é o que te rege. Hoje, agora. Que é o que vai fazer você fazer escolhas. Ter estabilidade. Inclusive, sou muito fã do Raul Seixas, né? Mas quem não é um poeta, a né? minha música da vida é Metamorfose Ambulante. Então, ainda que as suas crenças de amanhã sejam exatamente opostas à de hoje, ela vai construir coisas. Então, não é que as suas crenças de hoje precisam ser eternas. Pode até que sejam. Pode ser até que você morra com 90 anos com as mesmas crenças dos 20. Ótimo. Se te faz feliz, né? Isso. Mas pode ser também que amanhã você tenha uma necessidade de mudar suas crenças. E aí você adote a Metamorfose Ambulante de Raul Seixas. E aí, pra gente fechar a nossa reflexão, nosso bate-papo, eu não acredito que a felicidade seja um destino. Não acho que a felicidade seja para poucos
enquanto dádiva que você recebe. Mas acho que a felicidade é para aquelas pessoas que se atiram na vida, que se desafiam, que têm a coragem de encarar a si mesmo, que têm a coragem de ficar perto da alma e dizer assim, olha, é por aqui que eu vou. E eu queria entender de você, Pablo. Você acha que a felicidade é um destino? Definitivamente não. Né? Nós conversamos aqui ao longo de todo esse tempo para mostrar para as pessoas que a felicidade não pode ser um fim, um objeto, algo a ser conquistado. A felicidade, e aqui para a gente terminar, eu conceituaria, aqui parafraseando o Clóvis de Barros, Maravilhoso. que eu sou apaixonado, também. Gosto muito também. que ele baseado em Spinoza, outro que eu também sou apaixonado. Felicidade é um instante de vida que vale a pena ser vivido. É aquele instante em que você vive e não quer que acabe. É aquele instante de vida em que, quando acaba, você quer repetir. Nesse instante, provavelmente, você está mais próximo de sua alma do que para o lado de fora. Porque nesse instante, você esteve alinhado com aquilo, o que você é. E a única coisa que vai nos proporcionar isso é o autoconhecimento. No mínimo, você precisa saber quem você é. Se vai ser um pintor de parede, se vai ser um empresário de sucesso. Não há uma receita de sucesso para todos. Bom, Pablo, eu ficaria aqui horas e horas e horas. Isso é felicidade. Isso é felicidade, né? Os encontros. Os encontros. E acho que foi muito bom poder dividir esse primeiro episódio com você. Gostaria muito que você deixasse aqui as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, se você atende as pessoas no seu consultório ou não. Como é que é? Quem quiser saber de você e te acompanhar mais de perto. Vocês me encontram lá no DR Pablo Vinícius, meu Instagram, também é meu Facebook, também é meu YouTube, o mesmo endereço. Será um prazer também tê-lo como leitor dos meus livros, o Anti-Tarja Preta, o A Fórmula, Há uma Luz no Início do Túnel, um livro inclusive sobre depressão. E por lá a gente conversa, né, sobre consultas, sobre encontros, palestras, enfim. Vai ser um prazer conversar com vocês. Bom, depois desse papo maravilhoso, eu quero deixar para você que está nos acompanhando que logo mais o meu novo livro, Enquanto a Felicidade Não Vem, chegará aí nas livrarias. Vai acontecer um lançamento aqui em São Paulo. Vou deixar na descrição do episódio todas as informações do dia do nosso encontro. Aliás, te espero lá, hein, Com Pablo? certeza estarei, óbvio. Pois é, hora de abraçar os amigos, um momento tão Claro. importante. Tudo isso só está sendo possível porque a editora Cultrix apostou nessa ideia e está junto comigo nessa caminhada, e a gente vai poder fazer muitas partilhas. Fique ligado porque terão outros episódios aqui falando sobre felicidade com convidados sempre muito especiais. Você pode encontrar os episódios no meu canal do YouTube, André Mantovani TV, ou nas principais plataformas tocadoras de áudio. Até breve!